projeto na cidade de Santos, denominado Capoeira Escola. Só para entender, eu vim de um projeto social. Na época, Mestre Sombra, que foi laureado aqui também de Santos, um dos precursores da capoeira na Baixada e também no exterior, ele criou um projeto Capoeira nas escolas, no contraturno. A prefeita era Thelma de Souza. E eu estudava, na verdade, antes de uma escola particular, porque jogava futsal. Quem não joga bola em Santos, né? É obrigatório jogar futebol em Santos. Só o Santos que não está jogando atualmente. E aí eu acabei perdendo a bolsa porque eu tive uma lesão, 9 meses, e aí eu fui para a escola municipal e conheci a capoeira lá, em 91, e me encantei, vi o futebol e parti. Em 95, quando eu já estava estagiando, eu decidi criar esse projeto, porque eu estava entrando na faculdade também de Educação Física, que me deu um viés interessante para unir todo o saber popular da rica cultura ancestral que a capoeira tem, a gente pratica até hoje, e é imensurável, infinita fonte de saber, e o saber acadêmico que me facilitou. Pode passar, Gabriel. Então eu conheci o mestre Sombra. Aqui esse é o meu mestre parado, que é o primeiro formado do Sombra, e eu conheci esse autor aqui, que é um neurocientista inglês, chamado Howard Gardner. É claro que a gente valoriza demais Munanga e tantos outros irmãos afrodescendentes, mas Gardner mexeu comigo porque ele colocou o seguinte: não é só inteligente quem tira boas notas. E aí eu comecei, tudo que eu aprendia na faculdade eu jogava para capoeira. Imagina só, eu lá numa aula de basquetebol, em vez de receber a bola assim e levar a perna para frente, eu recebia a bola assim, né? Aí eu jogava a bola assim, os caras já me apelidavam, o capoeira da faculdade de capoeira, e tudo eu levava para a nossa arte. E o Gardner, ele criou esse conceito para nós que somos educadores, olhar os nossos alunos com um olhar, como o Ricardo falou, com sabedoria, com várias vertentes. Então acho que é legal a gente trocar esse feedback da valorização dos mestres que deixaram esse legado fantástico para a gente, junto com algumas teorias. Pode passar, Gabriel, por favor. Muito bem. A primeira inteligência que ele descobriu é a inteligência corporal sinestésica. É inteligente quem domina o corpo, quem tem noções de capacidades físicas como a força, a flexibilidade, a agilidade, mobilidade, coordenação motora, resistência. Então aqui estão alguns exemplos de algumas movimentações que a gente tem. A capoeira, predominantemente, fisiologicamente falando, ela é aeróbia. Muito tempo você joga respirando, mas para você dar um parafuso, dar um salto, uma cabeçada muito rápida, uma rasteira, você não respira. Você resolve bloquear a respiração e trabalha com a potência pura, a anaerobiose. Então você tem um trabalho tanto aeróbio quanto anaeróbio e os grupamentos musculares infinitos. Nós temos movimentações que trabalham desde o core, os membros inferiores, superiores, até cervical. A gente trabalha deltoide, esternocleidomastoide, entre outros, que dificilmente acontece em outra atividade. Então, qualquer atividade, mas principalmente a nossa, ela precisa ser reverenciada no ambiente escolar, em todos os quesitos, para a gente mostrar o quão benefício ela é. Ela deveria ser a base da preparação física de todos os outros esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. Né, mestrinho? Acompanho o senhor, sou seu fã, viu? Nós vamos conversar bastante. O senhor me inspirou muito, principalmente com as pessoas com deficiência. Pode passar, Gabriel. A inteligência espacial, ela não é aquela inteligência da NASA, é sim da noção do espaço-tempo. Quantas e quantas meia-luas de compasso armado que a gente passa rasgando sem encostar no outro, controlando o corpo e noção de espaço e tempo, o ritmo que está sendo tocado e deve ser reverenciado. Esse instrumento fenomenal, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter a noção de espaço e tempo correta para desenvolver. Quem tem muito essa inteligência também são os pilotos de automobilismo. Qualquer piloto, em milésimos de segundo, 300 por hora numa curva na tangente, ele não sai. Todo piloto, com exceção do Rubinho Barrichello, tem muita essa inteligência espacial. Brincadeiras à parte, o Rubinho foi um grande vice-campeão. Vamos continuar. Pode passar, Gabriel. A próxima, inteligência contextual. Eu citei alguns, mas, por favor, mestre Dunga também deveria estar aqui. Eu não achei nenhuma foto dele bonita, aí não consegui colocar. Só fotos com franja no olho, aí não deu. Mas sinta-se citado.
Então tem muita gente que tem essa inteligência da memorização de fatos e acontecimentos históricos. Quantas histórias maravilhosas que a gente ouve o mestre Tapuã contar do nosso saudoso mestre Bimba, que aliás, acho que se eu não me engano, mestre, o senhor me corrige, há 50 anos atrás foi a última formatura, acho que perto dessa data, mais ou menos, não foi? Então, a gente trabalha demais. A capoeira, ela por si só, ela é inclusiva, porque de repente o cara não tem um bom controle corporal, não joga tão bem, ele faz o arroz com feijão, mas de repente ele tem, um pingo da língua aí, tranquilo, pingo da letra, toda a história da capoeira, sabe transmitir esses saberes. Então eu acho que isso também é ancestral, né, seu Márcio? As amas secas, as babás, contavam a história para as crianças, tanto dos senhores de engenho, mas também dos seus filhos, já transmitiam isso no vosso DNA. Então, alguns que a gente relembra e a gente desenvolve também na nossa arte. Essa inteligência é a inteligência naturalista, é quem tem a consciência da ecologia, do meio ambiente, quem reconhece fauna e flora com muita facilidade. A nossa ancestralidade é assim. Os nossos povos originários, indígenas, sempre foram, sabem que determinada planta é benéfica, outra é venenosa, o curandeiro, mas os nossos irmãos afro-ancestrais, com certeza, na fuga na direção dos quilombos, e criaram o quilombo estrategicamente no alto do cume, como é Palmares, entre outros, é a estratégia de conhecer a natureza e respeitá-la, né? Viver na África, subir na montanha. Olha quantos pedestrianistas maravilhosos na maratona nós temos, que já descendem desse DNA cheio de células brancas, acompanhando a sua ancestralidade. Então, reconhecer qual é feita a mão de obra, a matéria-prima dos instrumentos, reciclar. Olha quantos trabalhos relevantes nós temos na capoeira, de birimbaus reciclados, outros instrumentos, essas fabricações que têm a consciência da reciclagem, da reutilização. Então a gente tem como trabalhar de maneira interdisciplinar na escola, com ciências naturais, com educação artística e também educação em geral. Próximo. Inteligência musical, nem se fale, tantos outros, desculpa não citar todos, não cabe no slide, mas quantos e quantas composições, variações a gente tem bem desenvolvida com todos os instrumentos que a gente tem a possibilidade de desenvolver. Grandes ícones da música como Sebastian Bach, Mozart, como explicar o dom que esses caras tinham para compor uma orquestra sinfônica? A nossa orquestra também não é para qualquer um. A gente tem que saber a importância de cada instrumento na sua ordem, na sua composição, e a gente tem esse talento às vezes de improvisar, das músicas representar as situações corriqueiras e atualizando, né? Estou vendo que está chegando alguém, quem é você que acaba de chegar? E todo mundo olha, né? Olha, já virou, tá vendo? Então a gente tem esse talento da improvisação, da criação de sinapses cerebrais instantâneas, com um repertório maravilhoso que vocês desenvolvem ao longo do tempo. Vamos lá. Aqui não dá, volta só um pouquinho, aqui não dá para ver que era um grande amigo meu, vocês devem ter conhecido, Chorão, do Charlie Brown. Ele gostava muito da capoeira, ele frequentava muito lá, às vezes ele ia na roda para tocar com a gente, né? Ele era de outro plano, né? Infelizmente partiu por coisas erradas, mas era um cara que tinha um talento nato musical. Inteligência pictórica, né? Como não citar Caribé e também as pessoas que trabalham artesanato. A inteligência pictórica é a inteligência que desenvolve artes manuais e artes visuais. Há talentos das nossas crianças para fazer a nossa estampa ou confeccionar os instrumentos como o cachixi, né? Tanta coordenação motora fina que envolve a criação do cachixi. A gente precisa entender todo esse processo. A capoeira pode estimular também essa prática e desenvolver essa inteligência. Próximo. Inteligência linguística, né? Aqui tem alguns amigos como o Mestre Ferradura, que acho que esse cara fala 6 idiomas, mais ou menos, né? E Mestre Márcio, que também poderia citar, entre outros. Quem tem muita habilidade de oralidade, né, consegue, como não elogiar o Mestre Thier, tamanha educação que ele tem, né, cordialidade, os termos corretos no momento certo.
Então, a pessoa que tem muita oralidade, por exemplo, um pastor, um marqueteiro, um cara que é vendedor, pô, lá, facas guinso, corta o tomate, corta o salmão, corta o poste, corta a tua sogra, corta tudo. O cara consegue te vender porque ele tem essa lábia, essa facilidade, essa inteligência. Então, o reconhecimento dessa habilidade, a gente trabalha demais. Principalmente quando a gente faz os nossos alunos conversarem no final da aula, tirarem dúvidas, o mestre, há um questionário, há uma pergunta, ou o meu mestre mesmo tinha dessas, né? A gente ia para umas apresentações, ele olhava assim para a gente, aí teria que explicar a história da capoeira. Então, a história da capoeira, o Márcio vai falar, ele saía fora, e aí eu, caramba, e agora? E tinha que desenvolver. Então, criar esse hábito de falar da oralidade, que já vem dos griots antigos. Vamos lá. Inteligência lógico-matemática. Essa mocinha linda é minha filha do meio, a princesa Manuela, e eu estou mostrando a ginga, né, o tempo da ginga, né? Então a gente tem a posição inicial, afastamento anterior-posterior, volta, tem um certo tempo, conforme o ritmo pode ser mais lento ou depois. A inteligência lógico-matemática está inteiramente ligada com o desenvolvimento da velocidade de reação. De acordo com Isaac Newton, a gente tem aquelas leis da inércia, leis do deslocamento e leis da ação e reação. Toda ação tem uma reação. Quer ver? Vou fazer uma brincadeira rápida. Mestre Dunga, você está acordado aí, né? Não está dormindo. Então vamos lá. Rapidinho. Contagem numérica crescente de 1 a 3, eu e você. 1, 3. Não, é de 1 a 3. Vamos de novo. 1, 3, 2, 1. Agora é o seguinte, quem falar 1 bate palma. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ó, quase que ele mexeu a mão lá. Agora é o seguinte, rapidinho. Quem falar 1 bate palma, o 2 mostra a língua. 1, 3, 2, 1, 3. Agora é o seguinte, o 3 levanta o ombro. 1, 3, 2. Agora vou continuar, só vou fazer gingando. Vamos lá. 1, 3, 2. Legal. Imagina um exercício desse numa escola. Eu trabalhando a matemática e essa velocidade de reação. E tem mais. É muito simples, a gente desde a tenra infância, mais uma vez parafraseando o Ricardo, na educação infantil a gente já sabia contar até 3, já mostrava a língua, já levantava o ombro, já batia a palma no parabéns. Qual é a dificuldade de juntar um com o outro? É o associativo, o cognitivo com o cognitivo. E o pensamento lógico-matemática é nessa velocidade. Tem uma pesquisa muito legal, Tchê. A gente está acompanhando, junto com o Vinícius, lá da USP, discípulo do mestre Gladstone. A gente está mensurando pessoas da matemática que gostariam de praticar esportes e pessoas do esporte que queriam aprender mais a matemática com a capoeira. E aí está dando um resultado interessante. Os matemáticos estão tendo uma velocidade de se esquivar, de estar fazendo umas estratégias, mestre, interessantíssimo, que tem a ver com a sinapse cerebral. Perfeito? Próximo. Vai me calculando o tempo aqui, já estou acabando, hein, tia? Não me olha feio. Vamos lá. Inteligência intrapessoal. Aqui é um pouquinho do nosso trabalho que sai nos jornais. Ali a minha mãe não poderia deixar de falar. E esse cidadão aqui é um dia, acho que vale a pena a gente pensar que ele está somente, mestre Márcio, há 52 anos na maior universidade da América Latina, que é a USP, mestre Gladstone. É da linha do mestre Tapuã, do mestre Onça, né, que vem do mestre Bimba. É um maravilhoso mestre que está na USP há muito tempo. E ele tem uma frase que eu precisava citar aqui dele. Não há pobre tão pobre que não possa doar. Não há rico tão rico que não possa pedir. Vou repetir. Não há pobre tão pobre que não possa doar. Não há rico tão rico que não possa pedir. A inteligência intrapessoal está relacionada com as emoções. A emoção de eu entrar na roda pela primeira vez e coordenar meu corpo para não fazer coisa errada. Eu sou o centro das atenções. Essa criança que é estimulada para ser o centro das atenções, ela vai apresentar um trabalho na escola com mais confiança, um TCC na universidade com mais confiança, porque quando ele foi tocar uma ladainha, cantar uma ladainha pela primeira vez, todo mundo
virou e olhou para ela. Ela é o centro das atenções. Então a capoeira trabalha com a coragem, com o medo, com a força de vontade, com outras e tantas coisas, com a humildade do nosso povo em resistir, com a liberdade e várias capacidades e valores que estão tão extintos na sociedade hoje em dia. Então, intrapessoal é mais ou menos a inteligência emocional, que o Harvard Gardner dividiu em duas. A segunda é interpessoal. Aí é uma singela homenagem, né, ao nosso digníssimo mestre Bimba. Quando eu tenho a inteligência interpessoal, é a inteligência que eu relaciono com o outro, né, interpessoal. Então a capoeira eu não jogo contra, eu jogo com. Eu tenho que entender isso, que para ter um bom jogo, eu tenho que jogar junto com a pessoa. Eu tenho que provocar ela, estimular um diálogo corporal. Assim que eu atacar, ela vai esquivar e vai contra-golpear, e eu troco com energia com ela. E essa energia começa no sagrado berimbau, todos os instrumentos, a palma de cada mão, a cooperação que nossos ancestrais já traziam. Né? Quanto que existia de cooperação no quilombo, que eu aprendi lá com o mestre Marco Baiano, com o mestre Pertucci, com o mestre Cláudio, que não está aqui, né? Como o Zumbi foi fantástico para liderar e organizar cada função. No Mirante Norte, alguns guardas, Mirante Sul, quem vai cuidar da alimentação, quem vai cuidar das crianças. Então, essa organização interpessoal já faz parte do nosso contexto. Próximo. E aí, para fechar, uma inteligência que ainda não está comprovada cientificamente, porque a ciência e a religião ainda não se dão tão bem, mas a gente tem exemplos como Chico Xavier, entre outros, que transcendem tudo isso. Esse é o momento que eu fui lá na Serra da Barriga, em 2009, em homenagem ao Marco, que está ali, e foi um momento emocionante, porque, para quem não conhece, lá a gente tem, né, uma descida fantástica até a lagoa, e cada ponto você tem um áudio. Ainda tem? E nesse áudio aqui era Leila Pinheiro, mestre, instrumental. E você olhava para aquela selva toda e a margem, infelizmente, imaginava Domingo Jorge Velho invadindo e decepando crianças e mulheres. E a gente conseguiu chegar lá. Alguns amigos não conseguiram, não tiveram, de repente, a responsabilidade de se preservar, porque ali é um ambiente sagrado. E só chegou eu e o Gavião lá do sul. E o mestre Cláudio contando a história, ali a minha filha no colo, e ali lágrimas choraram, porque transcende, não dá para explicar, né? Você estar num local como aqui hoje estou totalmente inundado em emoção, estou me controlando para poder falar as palavras certas, mas estar lá também foi assim, né? Você, mais ou menos onde tudo começou, na questão do combate ao preconceito racial. Então, trabalhar o espiritual na capoeira é trabalhar os valores humanos. Não há livro como a Bíblia, Evangelho, Alcorão, ou os ensinamentos de Buda, Mokichi Okada, Chico Xavier, Allan Kardec, entre outros, que não fale auxilie o próximo. E nós somos os principais no mundo esportivo, cultural, educativo, social, que auxilia o próximo. A gente precisa levantar cada vez mais essa bandeira. Para concluir, é assim que a gente consegue desenvolver um trabalho, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Nós temos 5 tipos de deficiência. Deficiência intelectual, o desenvolvimento cognitivo perdeu, deficiência motora ou física, comprometimento dos membros superiores ou inferiores, parcial, total, auditivo e visual, o nome próprio já diz, audição e visão. E quando eu tenho a pessoa com deficiência múltipla, é quando tem mais de uma deficiência envolvida. E aprende com essas crianças a entender que elas não têm necessidades especiais. Todos nós temos necessidades especiais. Nós temos a necessidade especial de aqui valorizar esse grande mestre da luta dessa família em prol da capoeira e da valorização do berimbau de ouro. Tem gente que tem a necessidade de estar sempre tocando berimbau todo dia, porque mexe com ele, ele precisa. Tem gente que tem a necessidade de mergulhar. Tem gente que torce para o Palmeiras e tem a necessidade de ter um mundial e não tem. Então tem necessidades a todo mundo. A gente fala pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes de deficiência vem o quê? Pessoa. E a capoeira consegue colocar essas pessoas como protagonistas.
que a sociedade sempre marginalizou e hoje eles são protagonistas. Imagina o quanto o mestrinho suou a camisa, mas eu, por exemplo, levo eles para se apresentar, não tem camarim adaptado. Porque o teatro não nasceu para a pessoa com deficiência ser o protagonista, e sim ela só assistir. Assim como vários e vários ginásios que não têm acessibilidade estrutural. Então, quando não tem mestre de capoeira acessibilidade estrutural, nós, com a nossa versatilidade e criatividade que a capoeira dá, a gente tem a acessibilidade atitudinal. A nossa atitude que vai mudar e incluir essas pessoas. E aí, voltando para outra área, que é a área do treinamento desportivo da pessoa com excelência, com aptidão física, nós estamos começando um trabalho lá em Santos que está dando um pequeno resultado. Eu acho que o Neu Silval fez uma época aqui no Bahia como preparador físico sensacional, e a gente está dando alguns frutos, está aumentando a resistência muscular localizada, quem faz capoeira, a mais do que quem não faz capoeira. E uma reverência ao Rei Pelé, que já brincou um pouquinho o mestre, se não me engano, Zé de Freitas, perdão. E aqui é a minha família. Esse aqui é o mais velho, não joga mais. Aquela menina está jogando futsal. E esse é o cara do momento. O apelido dele é... Adivinha qual é o apelido dele no Santos? Capoeira. Então o Capoeira está aí disputando os campeonatos paulistas. É o cara que não tem... tem uma maior minutagem, porque se machuca menos devido à capoeira. Tem maior força, foi avaliado, e a gente está botando uma fé nele. Quem sabe um dia eu penduro o birimbau um pouco para empresariar. Mas brincadeiras à parte, a gente precisava dar as mãos para realmente mostrar os fundamentos que a capoeira tem na resistência, na flexibilidade. Flexibilidade, por exemplo, quem tem mais flexibilidade tem menos índice de lesão. Você vê aquele atleta da Suécia, que é faixa preta de taekwondo, Ibrahimovic, os voos que o cara faz com 40 e tantos anos. E quantos capoeiristas foram jogadores de futebol? O único cara que marcou o Mané Garrincha foi o Jordão, que era lateral do Flamengo. Então a gente precisava. É um esporte que é visto mundialmente, 270 milhões de pessoas praticam e tem muito recurso financeiro. E o futebol só é futebol por causa dos nossos ancestrais africanos. Porque aqui no Brasil era só para elite. Só os brancos jogavam futebol. Os negros faziam o Avarza, o futebol amador. E aí quando foram olhar o jogo amador, era maravilhoso, cheio de drible, cheio de ginga. E essa ginga veio da onde? De nós, senhores e senhoras. Para fechar, queria uma palavra. A gratidão nos aproxima de Deus, mestre. A gratidão da gente poder estar aqui e trocar essas experiências. Espero que hoje, amanhã e sábado a gente possa se conhecer mais e a gente trocar saberes, porque é isso que falta. A gente às vezes tem muito ego e pouca humildade. A gente está aqui num momento tão maravilhoso. Parabéns, mestre Itapuã, por todo o seu legado, a todos e todas que estão aqui. Para concluir, esse é o nosso contato, essas são as entidades que a gente trabalha lá em Santos e região. Muito obrigado e está sendo um privilégio estar com vocês.